falar um pouquinho sobre proatividade. Você sabia que muitas das vezes nós não realizamos algumas coisas, não desafiamos alguns desafios, não vencemos eles, não é porque nos falta oportunidade, fé ou recursos, mas é porque falta-nos posicionamento, falta-nos audácia, determinação, constância no que fazemos, no que estabelecemos, falta convicção, sermos convictos de quem somos em Deus. E nada melhor do que falar de Davi, porque ele é uma pessoa que foi super proativa. 1 Samuel capítulo 17, se você conseguir aí imaginar, pense comigo, naquele cenário ali onde Golias, ele desafia a nação de Israel por 40 dias e o povo começa a se atemorizar, ele estava aterrorizando o povo, todos estavam assustados, com medo. E se você imaginar os personagens ali naquele cenário, você vai ver o rei, os soldados, os irmãos de Davi. Nenhum cidadão ali em Israel se manifesta para desafiar Golias, porque eles adotaram ali uma postura e uma comunicação passiva. E a comunicação passiva, ela é exatamente assim, ó, ela acontece quando a pessoa não se manifesta. E é interessante que ninguém teve uma atitude ali para derrotar aquele gigante, não se manifestaram para se levantar, para lutar, e pessoas reativas, elas focam no problema. Já a pessoa proativa, ela vai lá e soluciona o problema, ela elimina o problema. E quando o gigante Golias, ele se apresenta ali naquele campo de batalha, humanamente falando, era impossível alguém vencer, alguém derrotá-lo. Mas quando Davi se prontifica e ele se apresenta, e é interessante que Golias, ele começa a amaldiçoar, ele começa a desprezar Davi, e ele começa a lançar palavras ali de derrota sobre a vida dele. Com aquelas palavras ele tenta desestabilizar o emocional e desestruturar o psicológico de Davi, mas Davi fez diferente dos outros. Davi, ele não aceitou aquelas palavras, ele não se amedrontou, e ele era proativo, ele entrou por outro caminho. Ele entra então pelo caminho da ousadia, o caminho da determinação, o caminho da fé, da coragem, da ousadia. E ele começa a falar, ó, tu vens a mim com espada, com escudo, você vem a mim com essas palavras, mas eu vou a ti, no nome do Senhor dos Exércitos. E ele começa a passar o cronograma ali daquela batalha, ele fala assim, ó, eu vou te vencer, eu vou te derrubar, eu vou te ferir, eu vou cortar a sua cabeça e eu vou dar para as aves e para as bestas feras da terra. É interessante que Davi, ele foi proativo. As pessoas reativas, elas agem diferente, elas veem um buraco e elas falam, ó, cuidado, tem um buraco ali. Ó, você viu o buraco? Cuidado para você não cair. Já a pessoa proativa, ela é diferente. Ela vê um buraco, ela vai lá e tampa o buraco. Ela vê um problema, ela vai lá e resolve o problema. Ela soluciona e elimina o problema. E foi exatamente o que Davi fez. Ele viu uma brecha naquela afronta. Ele foi lá e derrubou o gigante e tirou a brecha da nação. Ele viu uma afronta, foi lá e tirou a afronta. Isso é proatividade. E o gigante tombou, porque está escrito, seja-vos feito segundo a vossa fé. Eu quero te dizer que existem situações na nossa vida que exigirão de nós proatividade. Sim, das maiores às menores, das mais simples às mais difíceis. Eu estou falando porque essa semana, quando eu resolvi fazer esse vídeo, é porque eu estava observando o meu esposo. Pastor Marco, ele é muito proativo, ele é uma pessoa assim, e eu estava falando, meu Deus, me ajuda a ser como esse homem. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, um exemplo de proatividade. Ele estabelece metas, ele cumpre, ele vê um problema e fala, não vou temer, nós vamos vencer, e enquanto ele não resolve algo, ele não parte para outra área. Então e isso é interessante, e até mesmo com os nossos filhos. Porque se você for observar, Davi, ele derrubou um gigante, mas antes dele derrubar aquele grande desafio, aquele grande gigante, ele já estava ali, ó, vinha um desafio, vinha um urso, ele matava. Vinha outro desafio, ele feria o leão e matava o leão. Então, assim, ele já estava acostumado. Pessoas proativas, elas são organizadas, elas estão acostumadas com os problemas, elas sabem administrar o problema. E para falar um breve testemunho, às vezes os meninos, eu tenho uma noite de 3 anos e meio e o Theo vai fazer 9 meses, às vezes eles ficam
até 1, 2 semanas sem dormir direito, sair da rotina. Aí eu estava assim, ai baby, eu não sei o que fazer, nós temos muito diálogo, eu não sei o que fazer, vamos esperar então, tudo voltar ao normal. Aí ele olha para mim e fala assim, Cacá, você já foi checar o YouTube? Você já ligou para o pediatra? Você falou com a Tamires? Você já falou com a Adriele? Você já procurou ajuda no Google? Então, assim, é o tipo de pessoa que quando apresenta um problema, ele também já apresenta a solução. Então, é interessante nós buscarmos ser proativos, porque se nós formos proativos nas pequenas coisas, no seu convívio, com sua família, qualquer probleminha em casa, é com o marido, é com o filho, seja na empresa, na igreja, seja onde for, você não vai ter coisas pendentes na sua vida, você vai ter sabedoria para lidar com as situações e deixar tudo resolvido. Imagina se Davi fosse reativo naquela batalha, ele fugiria, ele seria mais um medroso. Se ele fosse reativo naquele embate, ele seria mais um cobarde, mais um apavorado, mais um frustrado. Se ele tivesse sido reativo, ele não teria desafiado o gigante e ele seria mais um fujão. Mas alguém iria se levantar, porque no meio de um aglomerado de reativos sempre aparecerá um proativo. Então, é interessante, Davi, ele viu ele é tão proativo que ele é aquele tipo de pessoas que vê as lutas, os problemas e adversidades com olhos diferentes. E é assim que nós temos que fazer, ver essa pandemia, situações pequenas dentro de casa, lá fora, na empresa, seja onde for, com olhos diferentes. A gente tem que tomar cuidado porque a crise tem cegado muitas pessoas. As pessoas têm se apavorado, têm se amedrontado, não resolvem os problemas, sabe lidar com as situações e tem se enfermado emocional, psicologicamente, e isso tem trazido um desgaste muito grande. Então, nós não podemos esquecer de quem somos em Deus, que somos um povo com promessa, que Deus peleja por nós, sabe? Eu acho tão interessante que a proatividade de Davi preservou a vida, a liberdade, a dignidade daquela nação. Se eles perdessem aquela batalha, eles seriam escravos. Eles seriam escravizados, eles seriam oprimidos, todos os seus bens ali, tudo que eles possuíam seriam saqueados, seriam dispostos de seus inimigos. E Deus começou a ministrar hoje ao meu coração, quantas pessoas não dependem da nossa proatividade? Você já parou para imaginar aquela luta ali, o livramento que Davi proveu para a nação? Não beneficiou somente a ele. Não, ele usufruiu, a sua família foi abençoada, ficaram isentos de impostos e receberam riquezas e presentes do rei, mas toda a nação ficou livre, eles ficaram livres de serem escravizados, de serem oprimidos, de serem humilhados. Quantas pessoas não dependem, não estão aí por causa do nosso testemunho, a nossa vida com Deus, não estão aí firmes, estão aí se inspirando, se espelhando em nós. Eu venho te dizer, vamos ser proativos no meio dos reativos. Toda pessoa reativa, ela se vê vítima diante das circunstâncias. O proativo é diferente, ele não se vitimiza, ele sente que ele faz parte da solução. As pessoas reativas, elas fogem, elas têm medo dos problemas. As proativas são diferentes, elas não recuam, elas fazem parte da solução, elas desafiam os problemas e solucionam tudo. Talvez você esteja se questionando, como que eu posso parar de ser uma pessoa reativa e ser proativa? Como que eu posso ser mais proativa? Existem graus de proatividade. E uma forma que a gente pode ser é olhar o exemplo de Davi. Ser como ele. Ele adotou essa postura, o seu comportamento e a comunicação dele era acompanhada de ação, de palavras de fé, de atitudes diferentes, entendeu? Então nós temos que fazer como Davi. O comportamento dele, aquelas palavras eram todas assertivas em meio aos problemas. Como que eu posso ser proativo? É só nós estabelecermos metas e cumprirmos, fazermos propósitos e sermos fiéis aos propósitos, fazer alguma promessa e manter a promessa. Quando nós somos proativos, não existe espaço para outro comportamento a não ser a proatividade. Então é interessante nós adotarmos esse perfil, porque as nossas ações serão mais eficazes, o nosso comportamento, nós seremos mais felizes e muito produtivos. Seja proativo, elimine
essa coisa de reatividade no nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa, abençoada e produtiva no nome de Jesus.